Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O programa Desenrola 2 deve ser anunciado pelo governo federal ainda nessa semana, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Os descontos podem chegar a 90% e há previsão até de uso do FGTS para abater dívidas. O governo está preocupado com o comprometimento de renda das famílias brasileiras com o pagamento de dívidas, que atingiu 29,7% em fevereiro. É um patamar recorde na série histórica que começa em março de 2025. A reportagem é de Luiz Fernando Figliage. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou que o governo pretende utilizar recursos do FGTS para abater dívidas no novo programa do governo para conter o endividamento. Nesta segunda-feira, o ministro apresentou a medida após se reunir com representantes do setor financeiro em São Paulo. Sem dar detalhes, Durigan disse que haverá restrições quanto à utilização dos recursos do fundo para abater as dívidas. O ministro afirmou que os descontos no processo de renegociação podem chegar a 90% da dívida e que os prazos foram acertados com os representantes dos bancos. E o governo federal também passou a prever punições para bancos que cobrarem taxas de juros muito acima da média no mercado do crédito consignado privado. O Igor Cardim tem os detalhes. O governo federal alterou as regras do crédito consignado privado e passou a limitar o custo total das operações. A nova norma permite cobrança de até 1 ponto percentual acima dos juros mensais do contrato. Os bancos que aplicarem taxas muito acima da média poderão ser punidos e até suspensos do programa. A medida busca conter abusos em meio ao aumento do endividamento das famílias no país. Entidades de juízes pediram ao Supremo Tribunal Federal mais prazo para a aplicação das novas regras definidas pela Corte sobre o pagamento dos chamados penduricalhos. A Associação dos Magistrados Brasileiros diz que os tribunais estão enfrentando dificuldades para cumprir esse entendimento fixado pelo STF e pede que o prazo de adaptação seja de ao menos 30 dias a contar do julgamento de eventuais recursos. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, tem de 34% a 40% das intenções de voto, contra de 9% a 11% do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas, do PL. São cenários simulados de primeiro turno das eleições para o governo do Rio de Janeiro, feitos pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira. No Paraná, o senador Sérgio Moro, do PL, aparece em primeiro lugar nos dois cenários estimulados, com 35% e 42% das intenções de voto. No Pará, há empate técnico entre a governadora Hannah Gassan, do MDB, e o candidato do Podemos, Dr. Daniel Santos. A gente volta já com o Giro. O Ministério das Relações Exteriores informou que uma menina brasileira de 11 anos, a mãe dela, também brasileira, e o pai libanês morreram após ataques israelenses no Líbano. Eles estavam em casa, no distrito de Bint Jeil, no sul do Líbano, no momento do bombardeio. Um outro filho do casal foi levado para o hospital. O Itamaraty expressou condolências aos familiares das vítimas e reiterou a condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo. Os Estados Unidos avaliam uma proposta de acordo de paz feita pelo Irã, que prevê a reabertura do Estreito de Hormuz, mas mantém o programa nuclear de Teherã. Enquanto isso, o chanceler iraniano foi à Rússia para um encontro com Vladimir Putin. O Guilherme Marconi nos conta. Os Estados Unidos comunicaram que vão revisar a mais recente proposta iraniana para acabar com a guerra no Oriente Médio, que completa 2 meses nesta terça. A exigência do Irã para reabrir o Estreito de Hormuz é vista com desconfiança pela Casa Branca. Em nova frente diplomática, o Irã buscou o apoio da Rússia em visita oficial do chanceler do país, a Vladimir Putin. O homem que invadiu no fim de semana um jantar do presidente americano Donald Trump com correspondentes da Casa Branca foi formalmente acusado de tentativa de homicídio, crime que pode levar à prisão perpétua. O atirador Cole Thomas Allen, de 31 anos, compareceu nesta segunda-feira à primeira audiência sobre o caso em um tribunal de Washington. Ele também foi denunciado por porte de arma de fogo e agressão com arma perigosa contra um agente federal. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!